Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o futuro do jornalismo. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rony. Cora Rony, temos visitas hoje. Cara, e que visita queridíssima. Um velho amigo. Que a gente conhece há décadas. Eu conheço há menos décadas que você, Cora, mas eu conheço há décadas. Eu conheço há muitas décadas o nosso querido Rosenthal Calmon Alves. Rosenthal Calmon Alves é daquelas figuras que não existe dono de veículo de comunicação do maior do menor no Brasil, aliás, não só no Brasil, na América Latina, aliás, não só no Brasil, na América Latina, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Não existe dono de grande veículo de comunicação que não goste de conversar com Rosenthal. Rosenthal é brasileiro, carioca, como nós. No entanto, também professor da Universidade do Texas, professor há décadas da Universidade do Texas, e organiza desde o século passado o mais importante encontro de jornalismo digital, do mundo. Um encontro no qual vai todo mundo, todo ano, conversar sobre como que a gente adapta isso. Então, se você tem interesse em entender qual o momento do jornalismo digital, o que está acontecendo, quais são os riscos para a democracia, um monte de coisa que o Rosenthal faz, né, Cora? Nossa! Essa conversa é para você. Vem. Rosenthal Calmon Alves, há quanto tempo? Algum tempo. Algum tempo temos visita, Cora Rony. Mas é uma visita querida do meu coração. Ilustre. Muito obrigado. Rosenthal, vamos fazer uma pergunta genérica e muito simples de... Eu acho que a gente pode começar com perguntas genéricas e simples de responder. São algumas décadas já. Onde estamos no jornalismo digital? Caramba! Não é simples de responder? É muito simples de responder. Primeiro, eu tenho a dizer que esse ano eu completei 25 anos, como eu digo, da melhor conferência de jornalismo da galáxia e vizinhança, o ISOG, o Simpósio Internacional de Jornalismo Online, que eu criei lá na Universidade do Texas, em Austin, em 99. Comecei a dar aula desse tema no ano letivo de 97 e 98, e com o nosso Sérgio Charlab lancei aqui no Rio o Jornal do Brasil Online, um ano e meio antes do New York Times, o que eu sempre lembro às pessoas do New York Times. Então, quer dizer, já temos uma grande... Estamos numa grande jornada já, e eu tenho uma coisinha de déjà vu agora, porque eu sinto que nós estamos num outro momento de transição profunda. Eu ganhei o vírus digital em 87, veja só, quando um dos fundadores do MIT Media Lab veio falar para a minha turma da Nieman Fellowship em Harvard. Não, foi o Andy Lippman, que é um dos, junto com o Negroponte, que era o mais famoso. Mas ali naquele seminário da turma Nieman, eu acho que foi o único que a ficha caiu, e eu fiquei, desde então, obcecado. Voltei para o Brasil, depois fui ser correspondente em Washington, depois da Nieman, e lá também isso ficou muito tempo na minha cabeça. Voltei para o Rio com isso na cabeça. Em 91, eu voltei em 90, em 91 lancei o SIM, que eu considero, ninguém se lembra mais, mas era o Sistema Instantâneo de Notícias da agência JB, que eu considero assim, que acho que foi o primeiro serviço de notícia, a primeira redação para notícias em tempo real via computador, que não era
era assim, era nos terminais da da falecida, saudosa Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E aí o Charlab um dia vem falar, o Charlab já falava comigo um tempão sobre que a gente tinha que fazer alguma coisa na internet, e a internet era muito chata, a internet não tinha, a internet pré-web, né, que é o que... Aí, de repente, ele começou a botar o Jornal do Brasil na casa dele, às 4h30 da manhã, quando a linha telefônica era melhor para o modem dele. Bom, enfim, a diferença que eu sinto agora, nesse momento que eu acho que a gente está num ponto de inflexão, ou perto de um ponto de inflexão, é que eu acho que as coisas vão mudar muito. Eu achava equivocadamente que que a manifestação visível dessa nova fase seria o metaverso. Eu comprei as ideias por $0, as ideias do Mark. Me equivoquei, porque a Gen AI, a inteligência artificial generativa, veio como a ponta do iceberg, né? A coisa nova. Quer dizer, eu também não perdi nada, o Mark acho que perdeu uns $20 bilhões, ou sei lá, pelo menos. Mas eu fico dizendo para as pessoas que, na verdade, eu e o Mark, brincadeira, né? Não estávamos errados, porque, na verdade, essa questão do metaverso é parte da onda, e, na verdade, esse boom fascinante, perigoso, maravilhoso da inteligência artificial generativa, na verdade, ajuda, porque está dando os incentivos e desenvolvendo as capacidades computacionais que são necessárias para que o metaverso alcance aquele ponto. E não é só o metaverso, é o Web3, é onde a gente vai entrar... Eu acho, estou cada vez mais convencido, em uma infraestrutura e uma lógica de segurança numa nova fase da web baseada em blockchain e em outras tecnologias que vão ser bem diferentes. A diferença da vez anterior, que eu pelo menos sabia mais ou menos o que estava vindo, entrei no começo, etc. Agora eu me sinto absolutamente ignorante. Eu sei que está vindo alguma coisa, mas eu não sou versado nessa coisa de blockchain, esse cripto, metaverso. Eu me sinto muito angustiado e querendo aprender sobre isso, porque eu acho que isso vai ter um impacto em tudo, ou seja, vai ter um impacto como a inteligência artificial começou a ter. Você acha que há um futuro para nós, jornalistas, nessa história? Essa é uma grande a pergunta do momento que tal. É a pergunta, como eles dizem lá, o 800-pound gorilla in the room. Bom, vamos dizer o seguinte: jornalismo é contar histórias. Contar histórias é algo intrínseco, indispensável na existência da humanidade. Quer dizer, eu digo que o contador de história vem desde aqueles desenhos das cavernas ao contador de história que esse tribo nômade tem, que vai para cada tribo da Amazônia tem alguém, o ancião, ou não sei quem, que vai passando as histórias, dizendo como é caçado. Então, o jornalismo que nós conhecemos, amamos e praticamos é um fenômeno relativamente curto na história da humanidade, tá certo? Nós estamos falando de uma prática de 150 anos, 200 anos, talvez, onde você queira marcar esse jornalismo de massa, etc. A gente já sofreu, nesses 25 ou 30 anos de web, uma modificação sísmica nesse ambiente de mídia. Então, a pergunta é: o jornalismo vai sobreviver? Eu acho que vai,
Mas, como eu venho dizendo há mais de 20 anos, eu venho dizendo a mudança do ecossistema vai ser cada vez mais radical. E nós vamos ficar cada vez mais radicalmente diferentes do sistema anterior. E nós já estamos vendo isso, e não é uma coisa que você possa duvidar, porque o ecossistema midiático hoje já é completamente diferente de 20 anos atrás, né? Então, eu acho que nós temos que parar de resistir, que é incrível que a essa altura do campeonato a gente ainda tenha resistências à inovação, a fórmulas diferentes, etc. E aceitar coisas novas. Por exemplo, um dos meus projetos mais importantes na universidade agora, junto com a Unesco, é um estudo sobre os influencers, os criadores de conteúdo. Então, no AISOG, na minha conferência desse ano, eu tinha um painel que era o que os jornalistas precisam aprender com os influencers e o que os influencers precisam aprender com os jornalistas. Jornalistas estão vendo os influencers hoje da mesma maneira que eles viam os bloggers. E começavam a dizer, isso não vale nada, isso não é jornalismo, não sei o que e tal. Eu acho que nós vamos redefinir o que é jornalismo. Rosenthal, mas vamos voltar aqui ao básico, back to the basics. Okay. Você observou bem, o jornalismo só existe há 200 anos. A outra coisa que só existe há 200 anos é a democracia liberal. E não é acidental. Quando a gente começou esse experimento de autogestão da sociedade, tipo, a gente não vai ter mais rei, a gente não vai ter mais tirano, a gente vai escolher o cara que fica lá em cima e a cada 4 anos a gente muda. A gente descobriu imediatamente que a gente precisava ter algum tipo de serviço que informasse a sociedade sobre o que se dá no Estado e que fosse independente do Estado. Eu não acho que precise ser um jornal que é vendido ou distribuído aos assinantes cedo de manhã, não acho que precise ser um telejornal à noite, mas precisa ser uma máquina que seja independente do jogo que os políticos jogam. Não que o jogo que os políticos jogam seja ilegítimo, porque de forma alguma muito pelo contrário, mas você precisa de um bicho de fora. E no momento, nessa mecânica entre influencers nas redes sociais, veículos como meio que estão tentando criar algo que é diferente, mas é igual nos princípios no meio digital, os velhos players que ainda estão aí no jogo e tudo mais, o troço ainda está quebrado, né? A máquina de informar a sociedade não está funcionando direito. E não importa o que suceda ao jornalismo, se não for algo que tenha essa característica de se preocupar com algum padrão ético, de informar a sociedade sobre o que acontece, que se sustente fazendo isso, e que seja independente dos grupos políticos, democracias não vão funcionar. Bom, em primeiro lugar, você é um professor disso, e eu aprendo com você. Já era. E eu aprendo com você sobre isso, sobre democracia e liberalismo. Eu gosto muito de te escutar em relação a isso. É o seguinte, em paralelo a essa destruição do modelo e do ecossistema midiático que nós herdamos e que está sendo mudado cada vez mais radicalmente, como eu sempre digo, nós estamos vivendo praticamente os anos de 1930, com a ascensão do fascismo, da democracia iliberal, né, dos regimes iliberais, uma onda que é internacional, quer dizer, que é global praticamente, num mundo polarizado, e essas duas coisas, e
o impacto das big techs e das redes sociais, principalmente, vão construindo um clima perigosíssimo para a humanidade, né? Porque você vê como que as fórmulas se repetem de destruição da democracia, cujo a primeira lição do manual é atacar o jornalismo independente, desqualificar o jornalismo. Esses ditadores ou candidatos a ditadores ou aspirantes a ditadores, eles têm tido uma prática perversa e, em alguns casos, muito efetivas de não só desmoralizar o jornalismo, mas como imbuir nas pessoas o sentimento de que o jornalismo não é necessário. Por que o jornalismo não é necessário? Porque, por exemplo, um cara como o Bukele em El Salvador, né, com apoio de mais de 90% da população, ele diz: eu posso me comunicar com vocês. Antes eu precisava dos meios de comunicação. Hoje, outra coisa que eu vinha falando também há muitos anos e que parecia uma profecia inútil, que eu dizia que a gente ia passar de um ambiente comunicacional mídia-cêntrico. Eu não falo isso há tanto tempo que eu nem me lembro bem. Que a gente ia passar de um ecossistema comunicacional mídia-cêntrico para um eu-cêntrico, onde todo mundo é um meio, cada empresa é um meio, cada setor do governo é um meio, e nessa barafunda o jornalismo fica perdido, porque o jornalismo perdeu até o monopólio do jornalismo, porque qualquer pessoa pode cometer atos de jornalismo. O que eu estou querendo dizer é que os atores que estão tratando de destruir a democracia liberal ocidental têm como primeiro front dessa guerra desmoralizar a imprensa. Você vê o que o Trump fez nos Estados Unidos, faz ainda, e o que o Bolsonaro fez aqui. Aquilo é parte de uma estratégia. Agora, como é que isso vai se resolver? Eu não sei. Agora, com a inteligência artificial, os perigos que vêm junto com isso em termos de desinformação, que nós já estamos vendo, etc., tornam o futuro do jornalismo sombrio, mas agora o futuro da democracia também. A gente precisa explicar, por exemplo, nós não tínhamos que explicar o que era o jornalismo. Hoje é fundamental que nós, a cada momento que a gente possa explicar para as pessoas o que é jornalismo daquilo que parece ser jornalismo, mas não é. Porque a gente assumia que as pessoas entendiam isso, que a gente não precisava explicar. Eu tenho um caso bem emblemático disso, que é uma história que o A.G. Sulzberger, o publisher do New York Times, contou numa rodinha lá em Austin, que ele estava chocado com os focus groups de leitores do New York Times, que não sabiam o que o dateline significava. Ou seja, a procedência que estava lá da notícia, estava escrito Cabul, e o nome o byline e o dateline, que é uma herança de quando os correspondentes mandavam correspondências, né? E ele dizia: como que a pessoa não sabe que esse repórter está na guerra, está lá no meio do tiro lá e tal? E o leitor achava que era só porque a notícia era sobre lá que estava. Então, o New York Times, anos depois, acho que meses atrás, há uns
6 meses atrás, mudou. Agora ele bota o nome Pedro Doria reportando de Bagdá, e não mais a fórmula, porque para ser óbvio. E falta na gente muito isso, que eles chamam de alfabetização midiática, ou eu prefiro a alfabetização jornalística, que devia ser ensinado nas escolas, né, para tentar neutralizar isso, esses ataques. Agora você tem uma coisa que vai além disso, porque você tem as fake news. Eu já achei uma época que fake news era um sinônimo elegante para mentira, mas é uma coisa que vai além. A fake news tenta se vender como uma notícia e muita gente não sabe distinguir. Uhum. Quer dizer, você tem uma página que se apresenta como um jornal, que usa inclusive uma tipologia parecida com a de um jornal, usa toda a hierarquia de uma página de informação verdadeira para passar notícias falsas. O que a gente pode fazer contra isso? Porque as pessoas, como você falou, as pessoas estão ignorantes do que é. Falta essa cultura jornalística, né? Então, como é que o tio do Zap vai entrar nessa página das fake news e perceber que aquilo é uma fake news? Eu me lembro, há uns 2 ou 3 anos atrás, teve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que uma empresa de ultradireita, só essa uma empresa, tinha 1.300 sites locais que se passavam por jornais locais em 1.300 ou mais cidades ou regiões dos Estados Unidos, e isso é antes dessa onda de inteligência artificial. Isso é catastrófico, né? Porque você... E também joga com essa ideia de tentar criar uma onda. O Steve Bannon fala disso, né? De criar um redemoinho de informação, um volume tão grande que as pessoas ficam completamente perdidas. Eu acho que a indústria jornalística tem que achar uma solução para isso. Tem o Trust Project, por exemplo, que foi uma ideia que nasceu lá na Califórnia, que vários meios de comunicação no Brasil se afiliaram, que é criar uma espécie de selo, né, que diga esse órgão de comunicação. O Washington Post foi um dos primeiros a integrar essa rede. Quando eu dizia isso lá no início dos anos 2000, que talvez a gente precisasse, no futuro vai ser uma confusão, uma cacofonia tão grande que a gente vai precisar de um selo, os americanos ficavam doidos, dizendo não, jamais, porque lá não tem registro de jornalista ou nada disso, né? E eles diziam, não, só a ideia de criar um selo já é uma violação da primeira emenda ou alguma coisa assim, é uma bobagem isso. E isso, de uma forma ou de outra, está começando a criar. Aqui no Brasil, a AJOR, por exemplo, a Associação de Jornalismo Digital, tem um código de conduta que, para você ser sócio, para você ser uma associada como meio de comunicação da AJOR, você precisa assinar embaixo daquele tratado, né? Que até o Vitor, o CEO daqui, colaborou muito com aquela discussão. Mas, enfim, você vai criando mecanismos. Eu acho que a gente vai começando a ser mais explicativo também, né? A diferença é que nós temos métodos, processos, princípios éticos e deontológicos. Por exemplo, nesse projeto dos influencers, a gente fez uma redação conjunta de influencers, ativistas e jornalistas para cobrir o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa em Santiago, há um mês e pouco atrás. E foi muito interessante, porque a gente estava ali observando, né? Muito interessante uns descobriram o mau humor de um com o outro, mas são todos comunicadores, inclusive os ativistas, né?
Então, no segundo dia, porque eram 2 dias, né? No primeiro dia teve muita estranheza, mas no segundo dia eles já estavam como que se reconciliando ali. Então, eu tenho esperança que a gente vai ajeitar isso. São as dores do parto desse mundo novo que vai nascer. Deixa eu puxar aí um pouco dessa sua experiência nessas conversas influencers / jornalistas. O que você acha que envelheceu na imprensa? O que você acha que a gente devia aprender com influencers? O que envelheceu na imprensa, eu acho que o que mais envelheceu na imprensa é o formulaico, são as nossas técnicas de narrativa, etc. A gente... A pirâmide invertida, exato, o lead sublead, exato. Que a estrutura tradicional de se contar uma história numa reportagem, numa matéria. E a ideia de que nós éramos invisíveis, né? Eu outro dia contava para alguém essa história de que eu me lembro que eu estava na guerra de El Salvador e fui sequestrado pela guerrilha por algumas horas e quase morri e tal. E quando eu cheguei no Telex, que era a máquina que a gente usava para mandar as informações para o jornal, eu disse para a minha editora Regina Zappa, pedindo 1000 desculpas que eu estava atrasado com a matéria do dia, porque eu quase tinha morrido ali e tal. Aí a Regina Zappa disse: Rosenthal, essa é a matéria, eu quero que você faça uma matéria na primeira pessoa. Foi um sofrimento enorme para mim escrever na primeira pessoa. As minhas melhores matérias de cobertura de guerra eram no bar do hotel, depois de mandar minha matéria chata para o jornal. Porque ali eu era o quê? Eu era uma pessoa no bar contando para os outros jornalistas como é que tinha sido o meu dia. Uma das coisas... outra coisa que eu me lembrei nessa viagem aqui ao Brasil é que há quantos anos? Em 1974, eu escrevi no Cadernos de Jornalismo e Comunicação do Jornal do Brasil um artigo, eu trabalhava na Rádio JB, e eu escrevi um artigo, e já tinha começado a dar aula na UF, e eu escrevi um artigo que chamava-se A Linguagem Coloquial do Radiojornalismo. E o que era a minha tese ali? A minha tese é que nós tínhamos passado, estávamos passando no início dos anos 70, de uma linguagem radiofônica e de televisão, de uma fórmula impostada, distante, superior para um radiojornalismo e um telejornalismo que conversava com as pessoas, né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente... Quer dizer, era do repórter Esso. Alô, alô, repórter Esso. Com as últimas... Testemunha ocular da história. Em Brasília, o presidente disse não sei o que, tarará. E a gente na Rádio Jornal do Brasil estava dizendo assim, não, o presidente hoje disse, não sei o quê, como se a gente estivesse conversando, né? E a mesma coisa eu acho que os influencers descobriram. Cada um deles é uma pessoa humana que se expõe, que sabe, que expõe as ideias dele ou dela em termos de política, de tudo, e que conversa com a pessoa que está vendo ali no telefone, é como se estivesse falando com um amigo, né? Eu acho que o jornalismo já está buscando essas fórmulas, mas ainda está muito preso. É como lá no velho Jornal do Brasil, às vezes, quando eu queria fazer alguma coisa, ou alguém queria fazer alguma inovação, não sei o quê, a pessoa dizia assim, mas o Jornal do Brasil não faz isso, não. Mas como o jornal? O que é o Jornal do Brasil? Que entidade é essa, né? Qualquer inovação encontra essas barreiras que normalmente vêm do formalismo. Você estava falando, antes da gente começar a gravar aqui, que você está ficando contente com a indignação que as pessoas começam a manifestar em relação às redes sociais e o imenso perigo que representam as redes sociais hoje. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho isso um dos temas mais relevantes hoje
não só em termos de jornalismo, mas em termos da democracia como um todo. Eu acho... isso é uma coisa nova para mim, tá certo? Talvez eu tenha que mandar uma cartinha para o Elon Musk agradecendo ele por ter aberto os meus olhos para isso, porque eu era um grande entusiasta do Twitter e perdi toda a vontade de participar no Twitter, etc. Eu acho que está começando um movimento de rebelião em relação às redes sociais. Uma rebelião manifestada na semana passada pela Autoridade Máxima de Saúde dos Estados Unidos, que quer botar uma advertência similar à do cigarro. O Ministério da Saúde adverte. Exato, lá é o Surgeon General. Então, mas esse é só um pequeno exemplo, tem muitos outros. A última visita do Mark Zuckerberg ao Congresso americano, que ele teve que se levantar e pedir desculpa para as pessoas. Foi muito impressionante. Muito impressionante. O momento nessa saga é super impressionante. O X da questão está nas nossas informações pessoais. Quer dizer, o fato de que de que nós todos abrimos mão prazerosamente da nossa privacidade mais íntima, e estamos há anos conscientes disso e sem se importar com isso, quer dizer, que uma pessoa... Quer dizer, que o Facebook sabe antes de você que você vai se divorciar, que uma rede social sabe que a sua... Ou uma companhia, tem aquela história da loja Target nos Estados Unidos, que o pai soube que a menina estava grávida porque ela começou a receber do Target um monte de coisa para recém-nascido, não sei. Era uma menina de 16 anos. Era uma menina de 16, 17 anos. E toda essa economia que se formou é uma economia baseada na cessão voluntária de dados pessoais. E eu acho que está se criando uma consciência disso, tá certo? E a Europa, obviamente, está na linha de frente disso, e os Estados Unidos muito atrás, por causa do liberalismo americano e porque todas as companhias, todas exceto o TikTok, são americanas, né? Por que será que os Estados Unidos não querem que o TikTok exista lá, né? Mas enfim, eu acho que isso também é um problema tecnológico. Como eu dizia antes sobre o Web3, a estrutura da web que foi criada pelo Tim Berners-Lee como algo descentralizado, sem dono, as grandes techs conseguiram reverter isso. Então, a gente está num processo numa situação em que 4, 5 empresas no mundo dominam isso, e existe uma guerrilha, um pequeno movimento que vem crescendo, que é esse da Web3, porque a tecnologia de blockchain ela permite uma outra estrutura e tem, não vou dizer muita gente, mas tem uma semente de demanda para que a gente volte a ter poder sobre as nossas informações pessoais. Os meus amigos, a maioria dos meus amigos dizem que isso é uma bobagem minha, que isso não vai nunca. Mas eu acho que isso está começando a ganhar força. Pois tem uma mudança grande que aconteceu, né, Rosenthal? E eu não sei o quanto que a gente estava preparado para que isso acontecesse, mas nós três que já nos anos 90 éramos entusiastas e estávamos lá falando, olha, a internet vai mudar tudo mais.
A gente, durante um bom período, a gente teve, inclusive na virada do século depois, uma impressão de que era uma briga de Davi contra Golias, e o Davi era o Vale do Silício. Uhum. Em algum momento, sem que a gente reparasse, o Vale do Silício virou Golias. Uhum. São as empresas mais formidáveis da história do capitalismo, literalmente, em termos de valor, né? Você já está querendo entrar na história, né? Não, porque assim, a gente precisa entender, por exemplo, que há uma guerra civil no Vale do Silício. Uma guerra civil. O Vale do Silício está dividido entre ultracapitalistas e catastrofistas. Isso em relação ao Gen AI, né? a inteligência artificial generativa, como a cabeça de ponta disso. Porque o Vale do Silício, nessas origens, na época em que a gente falava lá nos anos 80, eu não sei, quando a Cora era como é que eu posso dizer, a vanguarda dos micreiros. Você usava essa palavra, né? É verdade. Hein? Essa palavra parece uma doença de pele, parece. Mas a gente olhando hoje com a perspectiva. A Cora era a rainha dos micreiros, ela era assim. Mas naquela época, quando a gente viu, e eu não fui micreiro, não, hein, só para ser claro. Esses são os verdadeiros pioneiros. Mas a gente, quando analisava, a gente analisava isso no framework, no marco da cibercultura e da ciberutopia. Um dia um cara me apresentou lá nos Estados Unidos, acho que no MIT, antes de eu falar, ele disse, o Rosenthal é um ciber-entusiasta, não sei o quê. Eu adorei isso, né? Eu falei, pô, legal, eu nunca tinha sido apresentado como ciber-entusiasta, mas uma coisa eu quero dizer, eu sou ciber-entusiasta, mas não sou ciber-utópico. Eu estou começando a ficar com muito medo do que está vindo aí, né? Porque hoje em dia, você vê, todas as projeções que a gente vê são projeções de distopia, não de utopia. Eu acho que hoje em dia, quem não está apavorado está mal informado. É verdade. Basicamente, né? Eu também acho. George Orwell, né? Acho que é. Ou alguém do tipo, né? Mas voltando assim, ou está com a cabeça enfiada, né? Aquele negócio da cabeça enfiada na areia, da avestruz. Aliás, vou fazer um parênteses que não tem nada a ver. Mas vocês sabem que isso não é verdade, né? Porque a avestruz... Eu vou defender as avestruzes. Sim, a avestruz nunca faz isso. Elas não escondem a cabeça na areia. Isso foram os idiotas... Ela está procurando comer. Ela está procurando comer, ela está virando os seus ovos, mas ela não mete a cabeça na areia. Isso surgiu de um grupo de pessoas, foi à África pela primeira vez. Colonialistas, viram aquele bicho que nunca tinham visto lá, com aquela cabeça. Tinha uma duna na frente, então eles imaginaram que aquele bicho estava com a cabeça enterrada na areia, mas não estava. Para você ver que, como a informação é difícil de conseguir, porque eram testemunhas oculares, tinham estado lá, viram o avestruz e conseguiram criar essa fake news que durou tantos anos e que ainda... Estou aprendendo agora. Olha, é mais ou menos como aquele negócio de dizer que a muralha da China pode ser vista do espaço. Virou uma coisa... Não pode. Agora você está me destruindo aqui. Mas todas é as coisas que eu sabia. Mas a coisa do avestruz, eu acho que é uma prova de como é difícil você fazer um bom jornalismo e como é difícil você trazer uma boa informação para os teus ouvintes, não é não? Você tem razão. Verdade. Mas voltando ao catastrofismo, a coisa do Sam Altman ser demitido e ser readmitido é a parte mais visível dessa briga. Porque o negócio da inteligência artificial é muito perigoso, né? Quer dizer, o negócio da inteligência artificial... Eu tinha que dar uma palestra na Argentina em maio do ano passado, e estava aqui no Rio me preparando para o que eu ia falar sobre o impacto da inteligência artificial no jornalismo, quando saiu aquele manifesto de 22 palavras, você lembra, né? Um manifesto assinado por 350 CEOs e cientistas. Elon Musk e o Yuval Noah Harari, né? Exato. Aquele que faltou combinar com os russos, né? Isso. Aquele que acabou sendo desmoralizado, mas aquilo ali
não era só as 22 palavras daquela frase, que era basicamente dizendo o mundo tem que se despertar para os perigos, para a ameaça existencial para a humanidade que essa tecnologia representa, de forma similar à energia atômica e às pandemias. E aí você ia no website deles, onde eles explicavam que tinha 22 palavras, porque não havia consenso sobre os outros detalhes e nunca sairia nenhum manifesto. A maioria dos meus amigos acha que aquilo foi uma jogada comercial, que não sei o quê. Eu achei que a imprensa deu uma de Don't Look Up, daquele filme, né? Porque a imprensa também não deu muita bola, e a gente já assimilou que eu, por exemplo, adoro a Chatty. Eu já botei um apelido. Você já tá íntimo. Eu já botei um apelido, converso com a Chatty o tempo todo. Agora, quando eu vou para a universidade de carro, eu vou lá batendo papo com a Chatty e fico pensando assim, o que eu vou perguntar hoje? Se eu vou perguntar sobre medicina, se eu vou perguntar sobre o desenvolvimento da inteligência artificial, muito melhor do que ficar escutando rádio. Eu posso perguntar o que eu quiser e com aquela entonação. E ela começa a prestar atenção no que eu estou interessado, para depois ainda diz assim, mas vem cá, você conseguiu aquele emprego que você estava querendo? Eu disse, não, que emprego? Ah, não era para mim, não, eu estava perguntando para uma outra pessoa. Mas, enfim, aonde vai isso? Isso vai numa substituição do ser humano incrível, etc. Então, as pessoas no Silicon Valley estão se despertando para isso, preocupadas com isso. Por que o OpenAI foi criada, inclusive pelo Elon Musk, como uma organização sem fins de lucro? Ela não era... Hoje, o OpenAI é uma organização super com fim de lucro, né? Com a ferocidade mais capitalista possível, mas um dos donos, além da Microsoft, é o OpenAI, que é como se fosse uma fundação. Então, é um momento lá também, e eles estão sempre à frente da gente, né? Eles estão... a gente está pensando aqui, eles estão pensando lá na frente. Então, imagina por que está essa guerra lá. Você sabe que um dos VPs do Google, você estava contando dessa sua rotina de commuting, né, de carro para a universidade, um dos VPs do Google fez um modelinho, ou pediu que os engenheiros fizessem para ele um modelinho, que ele joga os papers científicos sobre AI, os artigos científicos sobre AI que saíram novos, joga nesse modelo, e esse modelo constrói um podcast de 2 pessoas conversando sobre o conteúdo dos artigos. Que maravilha, eu preciso baixar isso. E ele está lá no Google Labs. Temos que baixar isso, viu? É isso, é exatamente isso. Está lá no Google Labs, e ele produz um podcast de 2 pessoas conversando animadamente sobre o conteúdo que você jogou lá, os PDFs que você jogou lá. Ou seja, você não está ficando maluco, não. Você já percebeu alguma coisa que o pessoal do... E Gen AI no jornalismo? Onde você vê riscos, onde você vê possibilidades? Talvez a natureza da atividade jornalística tenha que mudar muito profundamente por causa do Gen AI, né? Porque nós vamos conversar com a minha amiga Chatty. Eu vou pedir para a minha amiga Chatty me dar as últimas notícias, ou me dar Então, quer dizer, a parte de distribuição num mundo dominado pela inteligência artificial e com essa robótica, com essas vozes, também é um mundo muito oral, né? Muito rural? Oral, é conversa, e a entonação, o sotaque, porque outra coisa, a minha amiga Chatty... O dia que falar com a voz da Scarlett Johansson e Juliana Moura, eu acredito, tá? Não, mas assim, ela fala todas as línguas, né? Então eu mudo, como eu falo inglês e espanhol também, eu mudo de inglês para espanhol. O português tem um sotaque do interior paulista. Aquele porta, né, que eu achei muito interessante. Eu achei curiosíssima a escolha. Como minha mulher é de Bauru, então, eu já estou acostumado, mas eu às vezes acho que ela é minha mulher brigando comigo. Tá? É verdade, assim. Mas enfim, aquele filme Her, que é de
2013, 12 ou 13, aquele filme, quem que está assistindo a gente, que viu quando passou no cinema, eu recomendo que veja de novo. Porque uma coisa é ter visto aquele filme antes do AirPod, da inteligência artificial. Você vê aquela realidade ficcional ali com os olhos de hoje, é uma experiência interessante, né? Porque passou de ficção científica para hiperrealismo. Para hiperrealismo, exatamente. Mas, enfim, o jornalismo, voltando ao jornalismo, eu acho que nós vamos ter que encontrar uma forma de sermos provedores de informação de uma maneira diferente, né? Quer dizer, por exemplo, que a gente possa ganhar, ser remunerado por ser interpretado por essas vozes. A outra coisa que me fascina muito é o que eu há muitos anos chamo de jornalismo conversacional, né? Quer dizer, e tem muito a ver com aquela coisa que a gente está falando da fórmula, do lead, da pirâmide invertida, ou da televisão, dos esquemas que existem em cada meio ou na revista, que são assim fórmulas. Eu fiquei fascinado quando você vai se lembrar do Quartz, que tinha aquele chatbot que era como se fosse uma inteligência artificial generativa, mas que na verdade era só uma árvore baseada na lei da propensidade de perguntas que você poderia ter sobre a notícia, né? Então eu acho que a gente vai criar alguma forma de você interagir com a notícia. Que o repórter, por exemplo, vai chegar e vai contar tudo para minha amiga Chat, e aí quem quiser saber dessa informação, que ela vai botar em algum menu e tal. Estou chutando aqui, delirando, mas eu acho que... E o cara que fazia esse chatbot do Quartz é o Zach Sewer. Ele é agora o diretor editorial de inteligência artificial da redação do New York Times. E eu tenho certeza que ele está fazendo aquilo de uma maneira dentro do corpus do New York Times. Deixa eu te fazer, me desculpa, não, sem problema. Cora, deixa eu só te fazer uma pergunta de follow-up em cima disso. Eu entendo perfeitamente esse seu argumento a maneira como a gente estrutura a história, esse troço envelheceu, e eu concordo com você, tá? Mas a minha rede favorita, apesar de todos os problemas que eu tenho com a Meta, a minha rede favorita é o Instagram. Uhum. Eu gosto de fazer vídeo para o Instagram, uhum. Eu gosto de fazer vídeo em loop, eu gosto de fazer vídeo com menos de 90 segundos, eu gosto dessas limitações todas e, ao mesmo tempo, como é que você constrói aquela coisa, como é que você faz para o discurso parecer... quando acaba que o Instagram toca de novo, né, e a pessoa não perceber. Eu gosto de todas essas coisas, acho muito fascinante e acho um bom exercício também ficar constantemente aprendendo como é que você constrói história para esse negócio. E por isso, uma das coisas que mais aparece no meu Instagram, porque o algoritmo já sacou o que eu gosto de ver, é gente ensinando a fazer vídeo para o Instagram. E gente ensinando a fazer vídeo para o TikTok, que é mais ou menos a mesma lógica. E a maior obsessão é com o que os influencers chamam de hooks, de ganchos. Uhum. Tipo, você tem que ter uma afirmação qualquer ali no início do vídeo que faz a pessoa se ligar e Rosenthal, isso não é tão diferente assim de um lead, de um bom lead. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: é claro que a maneira de a gente contar histórias muda, e muda mesmo com a tecnologia. Uhum. Mas tem uma coisa que é mais básica, que é aquela coisa do Joseph Campbell, né? A maneira como você conta a história. A divisão em 3 atos, tudo mais. Esse troço não funciona desde Homero à toa.
Mas eu acho que você não está divergindo de mim, eu acho que você está confirmando. Que eu estou dizendo que a gente tem que aprender do TikTok e do Instagram e usar. Porque a gente não pode ficar dizendo assim, não, mas se eu construir a história assim, não é jornalismo. Não tem nada a ver. É o seu ponto. A maneira como você faz, como você comunica no meio aqui, é uma ruptura de quando você estava no Estadão ou no Globo. É uma outra. Você criou uma linguagem, uma linguagem, umas técnicas, uma maneira de abordar, e é isso que eu estou falando. Quando, por exemplo, o Instagram começou a crescer e tal, e esse negócio do vídeo vertical, por exemplo, o instinto do jornalismo era dizer, não, o vídeo tem que ser horizontal, não pode ser vertical. Hoje você vai na homepage do New York Times ou do Washington Post e está cheio de vídeo vertical, nesse estilo, mais ou menos. É essa abertura que eu estou dizendo que a gente tem que ter, talvez seja uma evolução. E o que a gente está falando aqui é exatamente a tese do meu projeto, que é o que os jornalistas têm que aprender com os criadores de conteúdo. Eles não gostam de ser chamados mais de influencers. E uma colega minha lá na universidade acaba de criar a gente teve uma reunião hoje e ela acabou de criar essa palavra, newsfluencers. Isso é ótimo. Eu achei ótimo. Eu falei que ela tem que registrar logo. Mas enfim, a gente tem que aprender com eles. E eles têm que aprender a um pouco de... Às vezes, para alguns, é ter vergonha na cara, né? Desculpa se eu ofendi alguém, mas, enfim. Outros é aprender coisas básicas da responsabilidade social que eles têm como grandes comunicadores. Como comunicadores que chegam a milhões de pessoas. E não só isso, nesse nosso projeto fica claro também que eles têm que aprender sobre os direitos deles. Porque eles nasceram assim organicamente, viraram uma indústria que está sendo regulamentada na Europa já, né, avançadamente, mas assim, eles têm direitos e deveres que têm que ser objeto de preocupação, ou de treinamento, ou de conscientização, né? Eu acho que a gente tem um caminho complicado pela frente, viu? Mas a gente é forte, rígido e sadio. Pois é, tal, Alves, como sempre, que conversa agradável. Muito obrigado por ter nos visitado. Um prazer, vocês me dão orgulho nessa empresa de nova geração de empresários da comunicação e do jornalismo que estão crescendo, e você sabe que eu sempre admirei o meio desde o começo, né? Então, você sabe que eu sou fã. A gente está um pouco grisalho demais para ser chamado de nova geração, mas agradecemos.